sexta-feira, irmão, tava caminhando bem. Tava um dia tranquilinho. Tranquilinho. A gente pensou que seria mais uma sexta-feira. Aí daqui a pouco, bem, explodiu a informação da lesão do Everson. Aliás, parabéns a vocês pela apuração no Donos da Bola. Thiago Muito Fernandes trouxe a bacana pro informação. Thiago Fernandes trazer essa informação em primeira mão. Uma notícia triste, uma notícia incômoda. Afinal de contas, o Everson é um dos protagonistas do clássico. Mas agora vamos ver a responsabilidade do Gabriel Delfim. Amanhã já é um bom teste. O Vitória não vem pra brincar aqui, por mais que poupe alguns jogadores. Aí a gente estava conversando antes, né, Breno? O pessoal fica repetindo o tabu. Pra gente da imprensa é maravilhoso falar de tabu. Isso é informação, beleza. Mas na hora que entra em campo, isso daí é secundário. Eu acho que o Atlético vence mesmo com o time reserva, mas é um bom teste pro Gabriel Delfim agora. Sem o Everson também, eu acho que iguala um pouco a parada. E eu já vou lançar uma aqui. Eu acho que o Cruzeiro vai melhorar sem o Caio, pelo que o Caio tá jogando. Ó, a informação que a gente apurou mais cedo é da lesão do Everson. Essa lesão, segundo a fonte que passou pro Thiago a informação, aconteceu no treino de ontem. E hoje a informação de um trauma. Só que o que a gente recebeu de informação agora há pouco é de que... Um trauma em que local? Na verdade é uma fratura. Fratura? Fratura no... A informação que a gente recebeu pé é que esquerdo, é uma fratura. né? No pé esquerdo? O Atlético anunciou como um trauma no pé esquerdo. Um trauma. Um trauma. E aí a informação que chegou pra gente é que é uma fratura no pé esquerdo. A gente não sabe a gravidade, né? O Medina tá aqui, preparador físico. A gente não sabe a gravidade da fratura. Mas a informação que o Thiago Fernandes acabou de me mandar aqui, até pedi para que ele entrasse com a gente, mas ele disse, não, pode dar a informação aí. Ok. É de que dificilmente, quase impossível... Ô, gente, nós não estamos cravando nada, tá? Aquela injeçãozinha, não sei se para fratura também funciona. Você é jogador e Marcelo Medina é preparador físico. Pra fratura Mas que é difícil. dificilmente o Everson Fratura é joga difícil. contra o Cruzeiro na terça-feira. Pra fratura é difícil, HG. Se tiver, mesmo que não seja se for uma fissura, a gente já tem um incômodo, né? Fissura normalmente é apenas um traço que aparece no raio-x, não chega realmente a fraturar. E ainda mais se tratando do pé. Por isso que eu queria identificar qual região que é. Se for aquele... O quinto metatarso, ali você pode esquecer. Aí se for no peito do pé, difícil, porque como é que você coloca uma chuteira, como é que você vai fazer reposição de bola. Ah, se for um dedão, como é que você consegue tracionar para saltar? Então é por isso que eu fiquei curioso para entender em qual região realmente é, mas se tratando de fissura ou fratura, amigo, pode esquecer. Todas as regiões do pé que você falou aí vão Você gostou? vomitar, né? Todas. Não, Você foi uma por uma. Você foi tinha muito problema, bem. então. O Dibu Martínez Foi começou... minha aula de fisioterapia. O Dibu Martínez começou a Copa pela Argentina com uma situação parecida. Era voltando de uma fissura no pé e tava mesmo com os movimentos reduzidos. Só que como era amistoso, o jogo Jordânia, Áustria, Argélia, então deu pra ir passando. Ele teve o período de recuperação, Ele teve o período né? de recuperação. O Everson já não vai ter esse período, isso né? tudo a gente fica no movimento de especulação, né? Porque a gente não sabe realmente o que foi, né? Se for só um edema que deu ali, talvez até terça ainda dê tempo do edema sumir. Se for uma fratura, aí já é mais complicado, né? Se for igual o Rui falou, quinto metatarso, esquece, né? Então, assim, é muita coisa aí que a gente não sabe, né? Que tá obscura ainda, né? Igual o HG falou, normalmente a gente utiliza da infiltração, né? Normalmente a injeção é infiltração. Normalmente em partes que a gente fala de torção, né? Se fosse uma torção de tornozelo, eu cansei de infiltrar o meu tornozelo, né? Principalmente essa torção para fora, que é a mais comum e a que é menos dolorosa para recuperar. Aí cabe sim uma infiltração, às vezes uma torção do dedo, beleza, mas na hora que se fala de fissura ou fratura, difícil. Ó, então a informação é essa, tá? Que dificilmente... gente, a gente precisa ter responsabilidade de não cravar a informação. Mas a fonte que passou a informação para o Thiago Fernandes é uma fonte muito confiável, de que ele disse até que ele não joga. Eu é que não vou bancar, que eu não sou louco. Diz que ele não joga contra o Cruzeiro na terça-feira. É a mesma informação que você tem, né, Breno? É isso aí. E é difícil, né? Porque o torcedor do Atlético tem que imaginar o seguinte, tem um período de recuperação. Na segunda-feira ele vai passar por outros exames para entender se vai fazer um tratamento conservador ou se vai ter algum tipo de cirurgia. Olha aí já é um sinal. Pois é, aí o que acontece? Independente de ser um tratamento conservador, se é uma fratura, você tem que ficar imobilizado. Precisa de tempo. Isso. Precisa de tempo. Então aí você pode programar aí, já pensando inclusive em jogo de Sul-Americana. Na outra semana você tem o Santos,
né? Que eu não acredito que ele vai estar nesses jogos. Né? E se for uma cirurgia, então aí você pode estender o prazo mais... Ano que vem, se for cirurgia? Não, eu não sei chegando que vem, não. Vai depender Depende, muito né? do local, né? Depende do que for, Depende do local. da recuperação, né? E com certeza é um grande desfalque, né? Eu sempre tenho falado aqui, né? Os jogadores diferentes do Atlético, né? O tripé que o Atlético criou agora com Everson, o Renan Lodge e o Fred, né? É um tripé de respeito, né? São jogadores, assim, pra mim, totalmente fora da curva, né? Dentro do futebol brasileiro, igual eu falo no Cruzeiro. Você tem o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Pra mim, esses tripés aí, né? Claro que o Cruzeiro entra um pouco em vantagem, porque é um tripé ofensivo, né? Então, você tem mais qualidade ali. Mas o tripé do Atlético é muito forte, né? Tanto que o Renan Lodge fez uma partida maravilhosa contra o Cruzeiro, fez aquele golaço, né? Parece que o Renan Lodge hoje tem 5 gols já no Atlético, né? Parece que é a melhor temporada dele de gols, né? Assim, sempre fui muito fã dele, tenho falado isso aqui no programa. Antes do Fred chegar, falava que ele e o Everson eram os principais jogadores, né? Acho que a mesa toda concorda, né? Sim. Jogadores de nível de seleção. Sim. Então, você perder um jogador desse quilate do Everson é muito difícil, né? E tem outro fator importante, né? Que é um jogo muito equilibrado e pode ir para os pênaltis. Os pênaltis, o Everson é muito diferente. Ainda fecha as cobranças do Atlético, né? Pela qualidade que ele tem, ainda é o fechador das cobranças. Defende muito e ainda decide. E ainda fecha, né? Então, assim, isso para a equipe pode ser muito sentido, né? Eu digo no quesito mental, né, Rui? Você perdeu o capitão, uma referência dessa. Você foi no ponto certo, A da equipe- referência. Se a gente da buscar os últimos jogos do Atlético, muitas das vitórias acontecidas foram por reais milagres, né? Que o Everson é um goleiro realmente milagreiro, né? Eu acho que Então é uma perda grande. não é exagero, não é mesmo. A gente fala disso direto, Danilão, que o Everson, pra mim, é o goleiro mais completo da América do Sul. Eu concordo. Principalmente também pela questão de jogar com os pés, né? Um cara que é muito seguro dentro do gol, faz grandes defesas. A gente vê isso aí semana sim, semana também com a camisa do Atlético e na capacidade de jogar com os pés. Olha, assim, talvez o Rossi com a reposição de bola, que ele vai muito bem, mas ele ainda assim, quando a bola é recuada pra ele, é meio inseguro também. Menos qualidade, né? Mas na reposição acho que ele vai até melhor do que o Everson. Mas assim, com certeza é o mais completo. Com certeza. Nós estamos falando do goleiro, pra mim, é o melhor goleiro da história do Atlético. Não, isso aí é indiscutível. Isso eu quer concordo, dizer, Breno. Já tem Eu concordo. esse agravante. E segundo, que quando a decisão vai pros pênaltis, o torcedor do Atlético ele não tem ansiedade, ele tem calma e tranquilidade, porque ele sabe que o Everson tá lá. Né? Eu tava lá em foi no Castelão, né? Aquele Atlético e Ceará. Uhum. Todo mundo comemorando, porque já tinha acabado o jogo, o Ceará tava classificado. De repente, eu no meio da tribuna de imprensa, aí o Pacini faz o gol. Na hora que fez o gol, todo mundo pôs a mão na cabeça e falou assim, acabou. Aí eu olhei assim, e os caras falaram assim, Você meio sem entender, tem o né? Everson. É o Everson. E desde é a o época do Everson. Ceará, ele já tinha essa qualidade Aí todo, nos quer pênaltis. dizer, para o adversário, já tem um peso quando ele sabe que ele vai decidir. E tem o Everson. Só pegar o histórico. Né? É Flamengo, é Bucaramanga, é Ceará, tem tantos aí. Flamengo lá atrás, na Supercopa, que foi campeão. Enfim, né? E tem Boca aqui, Boca. Quer dizer, é realmente uma falta que eu acho que desequilibra o lado do Atlético. É uma lesão que pode mudar a balança do confronto, né? Porque se no primeiro momento a gente talvez imaginava o Cruzeiro como um favorito, né? Até porque era um time que estava no melhor momento, tem um maior investimento, principalmente nessa temporada. E aí o Atlético consegue um empate e volta a se colocar como um possível favorito, até por decidir em casa e ter a vantagem, entre aspas, do pênalti na própria casa com o goleiro, que é o Everson. Então, o empate teoricamente seria mais favorável para o Atlético. Agora a coisa já muda de figura completamente, né? Então, talvez o Cruzeiro até como um favorito novamente pro confronto devido à ausência. Você acha? Cara, acha? É o maior porto seguro do Atlético, é o melhor jogador do Atlético. Dani, mesmo com essa situação, eu ainda vejo aquele trauma dos mata-matas, dos jogos decisivos nesse elenco do Cruzeiro. Eu acho que ainda falta aí, aquele pouquinho de casca. Eu entendo o argumento, até concordo parcialmente com ele, até inclusive fiz alguns estudos com relação à passagem do Arthur Jorge no Cruzeiro, e isso é uma coisa que perdura com ele. A maioria das derrotas do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge são em grandes jogos, e tem dificuldade de ganhar grandes jogos, mas ainda assim, porque no final das contas, cara, você perdendo o Everson, você, por exemplo, se a gente for pegar dessa questão de decisão, de o trauma de jogos eliminatórios, a gente pode pegar e argumentar que o Cruzeiro classificou do Atlético. Então, até que ponto esse trauma vale no ano passado, né? E você perdendo o Everson, você perde a outra coisa que é a mística do atleticano nesses jogos eliminatórios. É o cara que classificou contra o Flamengo, é o cara que classificou contra o Bucaramanga,
é o cara que foi fundamental em todas as oportunidades que ele foi exigido nesse sentido. Eu continuo achando que é 50-50, porque se trata de um clássico. Eu também. É evidente que tem esses Aliás, jogos, eu dei esses jogos decisivos, eu dei mas um ligeiro clássico- 51-49 pro Atlético você falou por até causa na da questão quarta-feira. de jogar em casa Na arena. e etc e tal. Eu não acredito, o Rui pode até falar melhor que eu, mas essa questão de jogar em casa, eu até fui no campo terça-feira, né? Eu falei com alguns colegas, falei, cara, pra mim é campo neutro, entendeu? Tem a torcida, ok, mas são duas equipes tão grandes, que tem tantos jogadores bons ali, que assim, aquela vantagem ela passa a ser mínima, né? pequena. Ou inexistente, né? Mas você vê maior na né? arena, professor? Essa vantagem? Porque a arena é mais caldeirão que o Mineirão. Eu posso até ver pelo fato dos jogadores do Atlético estarem acostumados a jogar no campo sintético, mas assim, por questão de torcida, essas coisas, a gente sabe que a influência disso ela é muito pequena, né? Pelo nível de jogador que tem, tanto de um lado quanto do outro, né? O Rui pode falar até melhor, né? Professor, eu acho que a questão é a seguinte, geralmente, por mais que seja pequeno, que a gente fala que as porcentagens são 50-50, tem aquele sentimento do atleta de estar jogando na sua própria casa e de representar o seu torcedor. Então, querendo ou não, você acaba entrando com uma vontade um pouco diferente de quando você vai jogar na casa do adversário. Mas aí, pontuando dentro do que você falou, por dos dois lados terem jogadores de uma grande envergadura, né, e já estarem acostumados a grandes momentos, aí pode até ser, mas eu acho que o Atlético, realmente, com a perda do Everson, com a perda do seu maior ídolo e de uma referência dentro de campo, isso aí, querendo ou não, você tira um pouco da confiança do time do Atlético, tá? A gente sabe que, além de pegador de pênalti, além de cobrador de pênalti, além de fazer milagres em jogos decisivos... O Atlético sai mais com a bola com ele. Isso, o Atlético ele tem um ponto de apoio na circulação de bola no próprio Everson. Em muitos jogos o Atlético já teve o perigo de se complicar nas saídas de bola e o seu desafogo é o recuo pro Everson, que joga muito bem com os pés. Será que o goleiro que vai ter essa oportunidade de jogar tem a mesma qualidade? Não tem. Não. Então você já tem uma mudança de característica dentro da própria arena, que é um campo sintético. Então é uma situação que tem que ser observada.